Opa, tudo bem? Algumas pessoas me pediram para eu falar um pouco acerca do regime militar, né, que aconteceu aqui no Brasil. Então, o vídeo de hoje ele vai ser sobre esse nosso passado tão polêmico. Sem dúvida, sim, uma das maiores injustiças e distorções quanto à nossa história pregressa é referente à famigerada intervenção militar de 64 e o próprio regime militar que se sucedeu a partir daí. Lembrando que a injustiça já começa no deslocamento semântico do termo, que de regime militar passa a ser chamado de ditadura militar, que na realidade de ditadura não teve absolutamente nada, a não ser dentro das cabeças doutrinadoras, né, de alguns professores de história. O regime militar foi justamente estabelecido para evitar uma ditadura no nosso país. Primeiro temos que entender, né, o contexto completo do que estava acontecendo no Brasil no período que antecede a intervenção. E eu vou tentar resumir o máximo possível para o vídeo não ficar cansativo. Estávamos sob a regência de um presidente de esquerda, o João Goulart, né, famoso Jango. E no plano de governo dele já envolvia a estatização de várias refinarias particulares. Ele anunciava a desapropriação de todas as terras ao redores de rodovias, ferrovias e açudes. E a desapropriação de imóveis particulares que estariam abandonados. E isso causou um pânico generalizado, né? Principalmente na classe média. E ele acobertava um plano cubano de uma investida armada aqui no nosso território. Ele estimulava a divisão nas forças armadas, né, na tentativa de provocar uma guerra civil, para assim facilitar o levante socialista no Brasil. O seu governo dava total sustentação para os movimentos comunistas que eram apoiados e financiados por Cuba e pela União Soviética, além de exercer manobras políticas que aviltavam inúmeros parágrafos da nossa Constituição. O Jango, na ânsia de se tornar um líder populista, elevou todos os gastos públicos até a estratosfera, né, o que provocou uma inflação que reduziu o povo a uma miséria terrível. A população empolvorosa com tudo que estava acontecendo pedia a saída do Jango, né? As manifestações contra o governo eram de uma proporção jamais vista até então no Brasil. E toda a imprensa nacional, que naquela época ainda era de direita, apoiava o apelo popular, né? O povo clamava para que os militares intervissem, para justamente sanar toda essa bagunça do governo João Goulart. Para se ter ideia, o país tinha greve toda semana, invasão de terra e a criminalidade comia solto. Enfim, o território estava muito bem preparado para receber a revolução que transformaria o nosso país em uma nação comunista, né, aos moldes cubanos e soviéticos. Agora, esquece o que te contaram na escola e analisa comigo a atmosfera real de 1964. Rebelião esquerdista no exército, incitada pelo próprio presidente. Luiz Carlos Prestes voltou de Moscou com autorização para desencadear uma guerra civil, né? E por causa de todo esse avanço comunista, se levantou uma extrema-direita civil chefiada pelos governadores Adhemar de Barros e o Carlos Lacerda, né? Eles orquestraram um poderoso esquema paramilitar, assim meio clandestino, com mais de 30 mil homens armados, e armas tipo bazuca, metralhadoras, tinha helicópteros, e eles estavam decididos a opor com reação violenta a toda aquela ousadia comunista. Enfim, tudo estava preparado para um verdadeiro banho de sangue. E em qualquer país democrático do mundo,
em situações desse tipo, o exército deve interferir sim, interferir vorazmente. Só que, infelizmente, nesses casos, muitas vidas são ceifadas, isso é inevitável. Só que na noite de 31 de março para 1 de abril de 64, uma mobilização militar estrategicamente preparada bloqueou as ruas, pôs a liderança esquerdista para correr, sem que houvesse na operação toda mais do que 2 vítimas. As lideranças esquerdistas que se gabavam do seu respaldo militar fugiram em massa para dentro das embaixadas, enquanto aquela extrema-direita civil, que com sangue nos olhos, né, pronta para carnificina, e crente que finalmente tinha chegado sua vez de mandar no país, foi diligentemente imobilizada pelos militares e desapareceram por completo do cenário político. Resumo: o maior esquema revolucionário já montado pela esquerda nesse continente foi desmantelado da noite para o dia em uma operação primorosa e sem derramamento de sangue. O que não aconteceu em outros países que enfrentaram situações semelhantes a essa. O exército brasileiro, ele deveria receber todas as nossas honrarias, mas o nefasto esquema doutrinário que se instalou no nosso país tem a capacidade de perverter até as nossas glórias históricas. Então, a primeira coisa que deve ficar claro é que isso não foi um golpe, e sim uma eficaz investida contra-revolucionária. Esse é o termo que corresponde com a realidade dos fatos. Bom, no cenário político, a derrubada do presidente Jango foi um ato legítimo, apoiado pelo Congresso Nacional e por toda a opinião pública. E em um contexto onde uma terrível revolução é contornada, se faz necessário que as Forças Armadas assumam o governo provisoriamente. E em nosso caso, isso inclusive teve aval do Congresso. A intervenção militar era fundamental até que o processo revolucionário fosse completamente extinto do território nacional. O governo militar era para ser um governo provisório e de transição. O grande problema é que os nossos generais se animaram com o poder, gostaram da coisa e foram ficando mais do que deveria. E isso foi um grande erro. Mas o que temos que entender é que existia um Congresso. Os deputados eram eleitos pelo povo e eram eles quem escolhiam os generais que seriam os presidentes. Né? Como em um regime parlamentarista. O povo ainda votava para governador, prefeito e tudo mais. Agora me fala, qual regime ditatorial do mundo é assim? O período militar foi justamente necessário porque estávamos prestes a virar uma ditadura de verdade, onde o Estado absorveria completamente a nossa liberdade individual, né? Onde aí sim não teríamos mais direito ao voto. O regime militar foi um período de ordem, havia tranquilidade para a maioria dos brasileiros, as taxas de criminalidade eram quase inexistentes se comparadas com as de hoje. A pobreza existia, mas havia muito mais oportunidades. A economia brasileira, de 46ª economia do mundo, subiu para 8º lugar. A educação pública era de primeiro mundo. Tanto que as escolas públicas elas eram muito mais conceituadas e mais cobiçadas que as particulares. É só perguntar para qualquer pessoa assim, com mais de 60 anos como era naquela época. Pergunta se alguém tinha sua liberdade restringida. Agora, óbvio que o regime não foi confortável para os delinquentes, drogados e para aqueles que tinham aspirações terroristas. Quanto à censura,
Claro que eu sou contra. E aqui teve censura na produção artística, sim. Mas o que temos que entender é que em um período transitório e delicado como aquele, até isso se faz necessário. Só que, infelizmente, como eu já falei, o regime durou mais do que deveria. Agora, só uma curiosidade. Sabia que justamente nessa época foi onde a criatividade artística foi mais aflorada e desenvolvida? Esse é um efeito positivo inegável da censura, pois era impreterível ter criatividade para transmitir uma mensagem de protesto sem ser pego pela censura. Quanto aos generais que presidiram o Brasil, né, tiveram os que merecem nosso reconhecimento e apreço e os que de fato não merecem. O Castelo Branco, por exemplo, ele fez um governo saneador e modernizador. No período dele não houve restrições à liberdade e ele conseguiu demolir o esquema político comunista sem sufocar as liberdades públicas e sem qualquer investida de violência física. Só que por causa disso, os revolucionários comunistas aproveitaram essa brecha para justamente praticar muitos atentados armados, sequestros, roubos. Tanto que o próximo presidente, que foi o Médici, né, o general Médici, ele foi obrigado a ter uma postura mais enérgica para conseguir acabar com as guerrilhas. Só que para isso, as liberdades públicas sofreram consequências. Pode-se dizer que aí sim começou o regime militar mais truculento. Em contrapartida, no aspecto econômico, o Médici obteve um estrondoso sucesso. O próximo foi o general Geisel, né, que por tentar adotar uma política econômica mais socializante, trouxe grandes prejuízos. E ele ficou conhecido também por tolerar a corrupção dentro do Congresso, o que não é de hoje, né? O general Figueiredo apenas continuou com aquela mesma política nociva do Geisel. E por fim, entregou o país de volta ao sistema que temos até hoje. Resumindo, Castelo Branco e Médici foram líderes justos e aprovados. Geisel e Figueiredo, líderes reprovados. Mas o X da questão é que nenhum general enriqueceu ilicitamente, nenhum deles compraram mansões espetaculares, nenhum deles tiveram filhos que de funcionário de zoológico, né, passassem a ser em pouco tempo empresários multimilionários. No entanto, a história oficial contada nos livros didáticos, a história que se repete na TV e nos jornais, consagrou uma concepção deturpada e completamente caricatural desse período, né? Enfatizando os efeitos de uma violência exponencialmente aumentada se comparada com a realidade, além de uma sucessão de mitos infundados. Tudo que gira em torno do regime militar não passa de falsificação esquerdista, não passa de abordagem histórica tosca e sem critérios, e sempre enunciadas por pessoas que se rogam intelectuais. Para se ter ideia, foi justamente a brandura do governo militar que permitiu a entrada da mentira esquerdista como história oficial. Os revolucionários, impedidos de qualquer ação armada e embriagados com as ideias gramscianas, eles se refugiaram nas universidades, nos jornais, no movimento editorial, instalando aí sua principal base de ataque. E o resultado é a completa alienação da população perante a realidade dos fatos. Quanto às torturas, isso é algo que jamais saberemos a verdade. Veja bem,
os terroristas que supostamente eram torturados, eles recebiam ordens de que sempre que fossem pegos, que espalhassem histórias escabrosas a respeito de torturas. Eles eram incentivados a disseminar mentiras. Por outro lado, os militares estavam no poder e tinham que impedir a revolução, que se fosse instalada hoje, sem dúvida, comeríamos o pão que o diabo amassou. Esse pessoal que era pego, eles eram criminosos, praticavam terrorismo, faziam vítimas civis, sequestravam. Eu sou completamente avesso à violência, ainda mais à tortura. Mas imagina uma situação hipotética, onde o seu pai, o seu filho, sei lá, alguém que é importante para você, estivesse sequestrado. E de repente a polícia captura um dos sequestradores. Só que o meliante não quer falar onde é o cárcere que está seu pai, né? E você, sabendo disso, não ia querer que a polícia agisse energicamente para que o sujeito confessasse? O fato é que os nossos militares lidavam com gente barra pesada, treinados em Cuba, na União Soviética. Eles não poderiam desmantelar esse processo maligno com cordialidade. E falando isso, não estou eximindo o fato de que houve abuso de autoridade, de repente pode até ter acontecido alguma injustiça com alguém que fosse inocente na história toda. Mas não tenha dúvida de que os 300 esquerdistas mortos no regime militar representam uma taxa de violência bem modesta para um país que ultrapassava centenas de milhões de habitantes, principalmente quando comparados aos 17 mil dissidentes assassinados pelo regime cubano, numa população 15 vezes menor. E quantos cidadãos de bem você acha que morreriam se a ditadura comunista fosse instalada aqui? A verdade é que a resposta militar brasileira, seja em comparação com os golpes de direita ocorridos na América Latina, seja em comparação com a repressão cubana, se destacou pela brandura de sua conduta e por sua habilidade de contornar com o mínimo de violência possível uma das situações mais explosivas já verificadas na história desse continente. Muitas pessoas conscientes, que inclusive são até de esquerda, admitem o caráter perverso da reação guerrilheira daquela época e percebem a contribuição eficaz dos militares contra todo aquele eminente mal. Admitem também os avanços na economia e na soberania nacional orquestrada por um regime militar que foi completamente massacrado pelos livros de história, pela mídia e por frases proferidas à torta e à direito pelos formadores de opinião. A real é que todos nós estamos inseridos em uma cultura completamente contaminada por uma visão míope da verdade. Eu não gostaria da volta do regime militar, não é isso, mas naquela época foi imprescindível para a saúde da nossa sociedade. Bom, esse foi o recado de hoje, ficou um pouco longo, mas curte aqui o vídeo se você gostou, se você acha importante disseminar essa verdade, compartilha nas redes sociais e se inscreve aqui no canal para receber os próximos vídeos. Valeu!